Olá, me chamo Jane Alves, sou acadêmica de Engenharia Civil da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste. Sou bolsista da Fundação Araucária e venho aqui apresentar o projeto de pesquisa intitulado Estimativas de curvas, intensidade, duração e frequência, as curvas IDF, utilizando a distribuição generalizada de valores extremos, a GEV. Este estudo contou com a orientação do professor Benedito Martins Gomes e com a colaboração de Vitória Novelino Bento Gonzaga. Chuvas intensas são fenômenos naturais, definidas pela grande quantidade de chuva precipitada em um curto período de tempo, que podem provocar grandes desastres como inundações e deslizamento de terra. Por isso, é crucial caracterizar tais eventos, para evitar que seus impactos tragam prejuízo aos municípios e à sociedade. Uma forma de caracterizar as chuvas intensas é a partir das curvas IDF, que descrevem a intensidade do evento de chuva em uma duração para um dado período de retorno. O estabelecimento de equações IDF requer o uso de máximos anuais de chuvas de um local, constituídas de dados para várias durações, associadas a vários períodos de retorno. Assim, estimativas de intensidade de chuva para uma duração e frequência são obtidas por análises estatísticas usando uma distribuição de probabilidade e métodos estimadores de parâmetro. Dados de chuvas diários com várias durações são obtidos por um equipamento chamado pluviógrafo, equipamento que infelizmente é pouco usado no Brasil. Por isso, nesse estudo, os dados obtidos são de pluviômetros, que marcam quanto choveu num período de 24 horas. E sobre esses dados será aplicada a técnica de desagregação de chuvas, para obter chuvas com duração menores que 24 horas. O objetivo deste estudo foi estabelecer as equações IDF para municípios do estado do Paraná, usando dados pluviométricos. A distribuição de probabilidade de valores extremos, a GEV, e a técnica de desagregação de chuvas. Neste estudo, foram obtidas séries históricas de chuva de diversos municípios do estado do Paraná, pelo portal Hidroweb, da Agência Nacional de Águas, ANA. Tais registros correspondem a dados de chuva máxima diária mensal, obtidos através de pluviômetros. Esses dados passaram então por algumas classificações, nas quais cidades que possuem registros de chuva com menos de 20 anos de comprimento, ininterruptos e que sejam dados consistidos, foram eliminadas. Os dados pluviométricos foram ajustados pela distribuição GEV, que é demonstrada pela equação abaixo, na qual x é o quantio, t é o período de retorno em anos, beta, alfa e k são parâmetros de posição, escala e forma, que são obtidos pelo método de momentos LH e teste de qualidade de ajuste de Wang. A definição da equação IDF requer dados de chuvas de várias durações. Como os dados usados são pluviométricos, é preciso usar a técnica que desagrega chuvas diárias em registros de menor duração. Para isso, pode-se ser usado os coeficientes de desagregação da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, apresentado na tabela a seguir. Com os dados desagregados, a equação IDF de cada município analisada foi definida pela equação descrita por Kutsoyanis, na qual o I é a intensidade da chuva,
O T é o período de retorno. O T minúsculo é a duração da chuva e os P's são os parâmetros de ajuste do modelo gerado para cada cidade. Após analisar os dados das séries históricas de chuva máxima diária mensal de diversas cidades do Paraná, aquelas que apresentaram comprimento de registro maior ou igual a 20 anos de dados ininterruptos e consistidos foram Cândido de Abreu, Laranjeiras do Sul, Jardim Alegre, Ponta Grossa, Prudentópolis e São Jorge do Ivaí. Desses municípios foram obtidas as estatísticas descritivas apresentadas na tabela a seguir. Nessa tabela é apresentado a média, o desvio padrão, a variância, a curtose e a assimetria obtida dos dados de cada cidade. E, analisando essa tabela, observa-se que, como dito na literatura, ocasionalmente, eventos máximos possuem assimetria positiva. Além disso, os valores de variância e desvio padrão alto indicam variabilidade considerável entre os dados de cada município, sobretudo Laranjeiras do Sul, Prudentópolis e São Jorge do Ivaí, que foram os que apresentaram os valores mais altos dessa medida. Com os parâmetros beta, alfa e k da distribuição GeV, estimado para cada município pelo momento LH, e teste de qualidade de ajuste de Wang, foram obtidos os quantis para os períodos de retorno de 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 75 e 100 anos. Em seguida, sobre os quantis, aplicou-se a técnica de desagregação de chuvas. Com os dados desagregados, a equação IDF foi definida para cada município, com seus parâmetros estimados pelo método dos mínimos quadrados ordinários. Os parâmetros IDF obtidos para cada cidade são apresentados abaixo. Então, conclui-se que a metodologia empregada permitiu obter os parâmetros das equações IDF de cada município analisado, com o uso de dados pluviométricos passado pela técnica da desagregação de chuvas. Também foi verificado que alguns municípios resultaram variabilidade considerável entre seus dados, podendo ser decorrente da presença de valores altos de intensidade de chuva, como também da quantidade de anos da série histórica analisada. Como a presente análise está em andamento, os próximos passos serão avaliar se o ajuste da distribuição GeV aos dados observados foi satisfatório e apresentar as curvas IDF referentes aos municípios analisados. Por fim, agradeço à Anioeste pela estrutura para desenvolver esse projeto e à Fundação Araucária pelo apoio financeiro.